Olá pessoal, como é que foi o dia de vocês? Bem, eu consegui. O dia foi bem corrido, mas valeu a pena. Eu fiquei até tarde ontem gravando as aulas. Participei de algumas atividades do congresso ontem. Hoje a manhã toda no congresso. Dei aula, mais congresso. E ainda agora, daqui a pouco à noite, ainda tenho aula. Mas tá valendo a pena, tô aprendendo bastante coisa. Acho que vai ser bem legal. E vocês? Conseguiram aproveitar um pouquinho do dia? Estudaram bastante? Fizeram os trabalhos atrasados? Bem, e agora então nós vamos passar para a nossa última aula, né? Vamos discutir um pouquinho a respeito de saúde. Como eu já tinha falado de manhã, não tem como deixar de falar do Covid, mas também não tem como deixar de falar de um problema muito grave, que é o cigarro. Então a gente tem nessa imagem aqui o pulmão de uma pessoa que não fuma e o pulmão de uma pessoa que fuma. Então a gente tem lá o não fumante, o não fumador, e um fumador, um fumante. Então, quando eu vejo essa imagem, eu entendo que fumar é um problema gigantesco. E o que será que acontece por dentro desse pulmão? Vamos dar uma olhada nisso? Eu acredito que ninguém gostaria de ter um pulmão dessa forma, como nós vimos ali no vídeo. Ele não mostra o pulmão diretamente, né? Eu deixei o vídeo sem som, porque é um vídeo em inglês, depois eu posso passar para quem tiver interesse, mas ele mostra exatamente como esse pulmão nosso vai filtrando essa sujeira toda e vai sendo destruído a partir disso. Agora, não tem como a gente pensar em questões de saúde sem pensar no Covid. Acho que hoje é uma doença respiratória super importante e que nós precisamos conhecer mais. Então, para essa aula, eu acabei preparando, na verdade, diversos pequenos vídeos que eu vou agrupando e nós vamos assistir juntos para que vocês aprendam mais sobre o Covid. Vamos ver o primeiro deles.
claro, mesmo não falando nada, a importância de toda uma precaução, que a gente se previna contra essa doença. Uma doença que está matando muitas pessoas ainda e que nós precisamos cuidar muito. E vocês lembram do histórico dessa doença? Como ela chegou, como ela começou? Vamos lembrar isso? Em dezembro de 2019, na China, foram notificados casos de uma pneumonia atípica. Estudos iniciais indicavam que a doença era causada por um vírus desconhecido. Hoje ele é chamado de SARS-CoV-2. Vamos contar aqui o que já se sabe sobre o novo coronavírus. Lembre-se que este é um novo vírus e o que já se sabe sobre ele hoje pode mudar no futuro. Coronavírus são um grande grupo de vírus. Eles têm um núcleo de material genético envolvido por picos de proteína. Isso dá ao vírus uma aparência de coroa. Coroa em latim é corona. Por isso, os vírus são chamados assim. Existem diferentes tipos de coronavírus, que causam problemas respiratórios e, por vezes, sintomas gastrointestinais. As doenças respiratórias podem ser desde um resfriado comum até mesmo uma pneumonia. Na maioria das pessoas, os sintomas podem ser leves. No entanto, existem alguns tipos de coronavírus que podem causar doenças graves. Isso inclui a Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada na China em 2003. E a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada na Arábia Saudita em 2012. O novo coronavírus 2019 começou na China, com um grupo de pessoas com pneumonia. A suspeita era da contaminação estar associada ao consumo de frutos do mar e com o mercado de animais vivos da cidade de Wuhan. Desde então, a doença se espalhou, contaminou familiares dos primeiros pacientes e profissionais de saúde. Hoje, já são milhares. A doença se propagou dentro da China e em vários outros países. Mas de onde vem o vírus? É sabido que os coronavírus circulam em uma variedade de animais. Às vezes, esses vírus saltam de animais para humanos, o que acontece por uma série de fatores, como mutações no vírus e aumento do contato entre bichos e humanos. Por exemplo, o MERS é conhecido por ser transmitido pelo camelo e o SARS pelos gatos civeta. O reservatório animal do SARS-CoV-2 ainda não é conhecido. Como o SARS-CoV-2 é transmitido? A dinâmica exata da transmissão do vírus ainda não foi descrita. Em geral, os vírus respiratórios são transmitidos através de gotículas do espirro ou da tosse de pessoas contaminadas, ou ainda através de algo que esteja contaminado com o vírus. Quais os sintomas da doença, hoje chamada de Covid-19? O que se sabe até agora é que pode haver uma série de sintomas que variam de leves a graves. Pode ocorrer febre e problemas respiratórios, como tosse e falta de ar. Em casos mais graves, houve pneumonia, insuficiência renal e morte. Como podemos afirmar que uma pessoa está infectada? A doença pode ser diagnosticada por um teste chamado PCR. Este teste identifica o vírus com base em sua impressão digital genética. Ainda não há medicamentos específicos para o vírus. O tratamento são os cuidados e o apoio de médicos. Também não existe vacina para proteger contra o vírus. Tratamentos e vacinas estão em desenvolvimento. Como evitar a transmissão do vírus? Há uma série de práticas de higiene recomendadas para proteger contra a infecção e evitar que a doença se espalhe ainda mais. Elas incluem cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, seja com um lenço, máscara cirúrgica ou o cotovelo flexionado. Evitar contato com pessoas doentes. O uso apropriado de máscaras e equipamentos de proteção individual também é indicado, principalmente em serviços de saúde. É importante lavar as mãos regularmente com água e sabão, ou esfregar com álcool gel. Ações que podem ser tomadas para prevenir infecções de origem animal incluem evitar contato desnecessário e desprotegido com animais silvestres, lavar as mãos depois de tocar em animais ou produtos de origem animal e cozinhar completamente qualquer produto de origem animal antes de consumir. Se você estiver se sentindo mal, é importante que permaneça em casa, mas se estiver com febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico e informe aos agentes de saúde as viagens que fez recentemente. Nós sabemos que o Covid é causado pelo vírus, o SARS-CoV-2,
então, que vem, é uma abreviatura de Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2, ou simplesmente coronavírus. E como o vídeo mostrou, né, o surto começa em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Ele chega ao Brasil no início de 2020. Logo em seguida, o Brasil entra em... não chega a entrar em lockdown, né, mas muita coisa para. As escolas mesmo param para conter esse vírus e tentar reduzir o número de mortes. Mesmo assim, nós já ultrapassamos o número de 500 mil vidas perdidas pelo vírus. Então, quando a gente fala em coronavírus, a gente não está pensando apenas no Covid. Ele é um grupo de vírus. É justamente um grupo de vírus que parece uma coroa. Então, ele tem um núcleo com material genético, tem um envelope de gordura e tem espículas feitas de proteína. Provavelmente houve uma mutação nessas proteínas que permitiu que esse vírus, que atacava anteriormente animais silvestres, passasse a atacar, a conseguir utilizar o ser humano como hospedeiro. Então, quando a OMS começa a discutir essa questão da transmissão, então a gente entende assim, que, primeiramente, a transmissão entre pessoas. Saliva, excreção respiratória. Então, falar perto de alguém que está tossindo, espirrando, gritando, cantando. Então, se você não está usando máscara, tanto a pessoa que está falando quanto a pessoa que está próxima, essas gotículas podem chegar. Um grande problema da transmissão é que muitas vezes nós pegamos a doença de pessoas assintomáticas, mas nesse caso eu tenho que estar mais próxima dela. Então, a maior parte das vezes eu pego de pessoas sintomáticas. Só que não necessariamente sintomas muito graves, mas de repente a pessoa está tossindo, algo assim, então é mais fácil ela transmitir tendo o sintoma do que ela não tendo o sintoma. Então, isso acontece pelos aerosóis contaminados, principalmente em estabelecimentos de saúde, onde você tem pessoas doentes, muitas pessoas isso acaba colocando. E você vai, então, tocando a boca ou tocar o olho sem higienizar a mão, e o vírus pode entrar no nosso corpo a partir do momento que você encostou em algo. Então, por isso, máscara, por isso, distanciamento e por isso, lavar as mãos e o uso de álcool gel o tempo todo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma cadeira de plástico, o vírus dura até 5 dias. No alumínio, de 2 a 8 horas, numa luva, 8 horas, no aço, 48 horas, na madeira, 4 dias, no vidro, 4 dias, no papel, de 4 a 5 dias. Então, isso mostra pra gente que se a gente não estiver constantemente nos cuidando, lavando mãos, usando álcool, de repente você acha que aquele local já está limpo, mas o vírus pode estar ainda vivo, pode estar ainda persistente naquele determinado local. Então, contatos próximos, frequentes, com mais de 15 minutos de pessoas e menos de 1 metro de distância, é uma situação de risco. Quer dizer, ficar perto de alguém e ficar com mais de 15 minutos perto dessa pessoa, isso gera um risco muito grande. Contato com familiares também gera um risco muito grande, porque infelizmente nós precisamos sair, estudar, trabalhar, fazer uma série de coisas. Então, se um familiar estiver contaminado, ele provavelmente não vai estar usando máscara dentro de casa e acaba passando isso para outras pessoas. Transporte coletivo, porque vão ter diversas pessoas ali dentro, e uso de áreas comuns, de repente ir até o mercado, um local público qualquer. Então, vamos dar mais uma olhada em como isso acontece e o que o Butantan está fazendo com relação a esse vírus. Uma coisa que a gente sabe a respeito do coronavírus é que ele é um vírus de RNA. O que isso quer dizer?
Na verdade, isso entra na classificação dos vírus. Os vírus são organismos que são parasitas intracelulares, eles precisam de uma célula para se replicar, e diferente dos outros organismos vivos, eles têm apenas um dos dois ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA. Isso faz com que a gente divida a classificação dos vírus de acordo com o seu ácido nucleico. Então, a gente tem vírus que são DNA, fita simples, ou seja, eu tenho só uma fita do DNA, DNA fita dupla, RNA fita dupla, RNA segmentado, RNA fita positiva, RNA fita negativa. O SARS-CoV é um vírus de RNA fita positiva e ele é um vírus envelopado. Os vírus também são divididos de acordo com a presença ou ausência do envelope. O que é esse envelope? Esse envelope é uma camada geralmente lipoproteica que o vírus carreia quando ele sai, quando ele sofre a replicação e ele é liberado da célula, geralmente ele leva ou a membrana citoplasmática ou membrana nuclear da célula hospedeira e isso passa a ser o envoltório desse vírus. Ele insere as suas proteínas de superfície nessa membrana e aí se monta um vírus nesse local onde eu tenho essa inserção dessas proteínas próprias do vírus, e aí o vírus, a hora que ele é liberado, ele carrega essa parte dessa membrana citoplasmática que torna o envelope viral. Os vírus envelopados, eles geralmente são mais suscetíveis a agentes desinfetantes do que os vírus que não são envelopados, por causa dessa camada que tem uma característica lipídica e que torna mais fácil, com a ação de solventes, você destruir o vírus. Por isso que você tem que fazer a lavagem da mão, mas não é uma lavagem só embaixo, enfiei a mão embaixo da água ou passei um sabão rapidinho na ponta do dedo e saí. Não, você tem que fazer uma lavagem durante um certo período que esse agente, quer seja um saponáceo, quer seja um agente desinfetante, possa ter ação e destruir o vírus. Então, o vírus de SARS-CoV, ele é um vírus pertencente à família Coronaviridae, que é uma família bastante grande de vírus, que acometem vários hospedeiros. Existem 4 vírus que são endêmicos, ou seja, que já estão circulando por aí já há bastante tempo, causando resfriados, infecções respiratórias. A origem desses vírus, o SARS, o MERS e o COVID, eles têm origem de vírus de morcegos, que passaram por algum hospedeiro intermediário e depois alcançaram o homem. O que faz com que o vírus infecte uma determinada espécie, uma determinada célula? É a presença de um receptor específico que ele precisa ter para aquele vírus. O hospedeiro tem que ter um receptor. Quem não tem o receptor não sofre a infecção pelo vírus. Toda a replicação ela é dividida didaticamente em etapas, né? Então, a primeira etapa seria a adsorção do vírus à célula, que acontece por meio do encontro do receptor com o antirreceptor, que a gente chama. Ou seja, o receptor é uma proteína existente da célula, que é óbvio que ela não está lá só para esperar o vírus, ela tem uma outra função qualquer. Você pode ter vários tipos de receptores para vírus presentes nas células, e o vírus vai lá e tem uma proteína que ela encaixa nesse receptor. Mais ou menos como se fosse uma chave fechadura, você tem que ter esse encaixe correto. Quando eu tenho esse encaixe, eu tenho a ligação do vírus à célula e isso desencadeia uma série de processos que faz com que esse vírus, principalmente o ácido nucleico, entre dentro da célula e a partir daí ele começa o fenômeno tanto de replicação desse ácido nucleico quanto de síntese de proteínas virais que vão permitir que depois esse vírus seja montado e liberado da célula para acometer outras células. Então, o que acontece numa célula? Que fenômenos ocorrem numa célula
quando um ácido nucleico estrangeiro entra nela? Tem fenômenos que são característicos da célula em si, né, e fenômenos que vão depender do auxílio de outras células, né, que isso aí é já uma resposta mediada por outras células do sistema imunológico, né. Quando essa célula foi infectada, a primeira coisa que acontece, né, é o vírus vai desempacotar o material genético dele, e esse material genético pode, então, ser reconhecido por fatores internos da célula, por mecanismos também proteicos intracelulares. Acho que o mais conhecido é o receptores do tipo TOL. Ele pode desencadear respostas intracelulares que tenham efeito antiviral. Tem muito a ver com essa resposta imune inata que a gente fala. Então, a mais característica é a célula se tornar sensível e também atuar na produção de interferons, né? Então, essas moléculas de interferons são moléculas que têm um efeito antiviral clássico. Então, a atividade dessas moléculas vai fazer com que outras células ao lado dessa célula que foi infectada entrem num estágio de resistência antiviral. O interferon, ele ativa essa célula, né? Lógico. Como é que é ativar? Ativar é essa molécula de interferon também se ligar a um receptor celular. Ah, tá bom. As outras células têm receptores para esse interferon que vai, então, agir, estimular essas células a desenvolver as respostas antivirais, tá? Tudo no sistema celular tem a ver com essa questão de chave e fechadura que a Viviane estava dizendo, né? Cada molécula tem a sua função, né? E para ela exercer sua função, ela precisa se ligar a uma segunda molécula, né? Ativar essa segunda molécula. Pode ativar um fator de transcrição, pode ativar uma outra molécula e assim por diante, né? Uma cascata de eventos que levam a uma atividade. Esse é o primeiro estágio dessa resposta. O que acontece bastante também é que as células infectadas, a célula que foi infectada, ela praticamente é uma célula condenada, né? Não tem mais como ela fazer parte do organismo, tá? Então, o que ela pode fazer é tentar conter o vírus dentro dela mesma, né, sozinha ou com auxílio de outras células do sistema imunológico. E uma das formas que ela usa para conter isso é ela entrar em morte celular. Então, ela entra em processos de apoptose, né, para tentar, assim, matando a si mesma, né, morrendo, eliminar com ela o vírus. Esse processo de eliminação do vírus por apoptose também leva à criação de corpos apoptóticos, que a gente chama, que são cheios das proteínas virais. Aí, essas proteínas virais, estando ali fora do contexto do vírus, né, mas num pedaço de célula morta, elas servem como um estímulo para o sistema imunológico reconhecer que existe um problema, que existe uma invasão viral, e começar a desenvolver uma resposta imune do tipo adaptativo. O sistema imunológico pode reconhecer vírus circulante, vírus que estão infectando uma célula, na superfície da célula, ou proteínas virais que estão em pedaços de células que já morreram. E aí ele começa a desenvolver uma resposta imune dirigida, direcionada a esse vírus que está infectando a célula. A gente tem uma população de células infectadas numa região do organismo. Essa infecção começa a se desenvolver e a gente começa a ver um fluxo de células do sistema imunológico para aquela região. São neutrófilos, são células macrofágicas, né, da linhagem macrofágica, que vão atuar nessa primeira linha de defesa do organismo contra a invasão do vírus. Ainda é resposta inata a isso. Macrófago, neutrófilo. Isso, o macrófago ele fica ele faz uma ponte, né? Tá bom. Sistema entre a resposta inata e a resposta imune adquirida. Para a gente ter uma resposta imune, vamos falar agora de uma resposta imune adaptativa, né? Tá bom. Para você desenvolver uma resposta imune específica a um determinado patógeno, o que acontece? A gente está fazendo com que esse patógeno seja reconhecido por um receptor de uma célula do sistema imunológico. E aí vem aquela história que a Viviane está falando, mas
o receptor está lá só para isso, né? Quer dizer, às vezes não, né? Mas ele acaba sendo específico para aquele patógeno. O repertório de receptores que o nosso sistema imunológico produz e possui, né, durante toda a nossa vida, é gigante. Então, a gente pode responder virtualmente para qualquer tipo de molécula que seja exógena ao nosso organismo. Não precisa nem ser de um patógeno, né? Se você pegar uma molécula de por exemplo, do sangue de um cavalo, pegar o sangue de um cachorro, alguma coisa, e injetar na gente, a gente vai desenvolver resposta contra aquilo, porque não pertence a nós. Né? Essa é aí a mágica do nosso sistema imunológico. A gente consegue entender o que é exógeno e o que não é, através dessa miríade de receptores que a gente já possui. Ao longo da vida, quantos patógenos, e entre os patógenos, quantos vírus infectam a gente que a gente nem fica sabendo? Vírus causadores de resfriado, se você parar para pensar, eu não sei nem São contar tantos. Quantos tem. São os respiratórios. Só de rinovírus, que é um vírus que é característico de causar infecção de vias aéreas superiores, ou seja, esse resfriado comum, você tem 100 sorotipos. Você tem uma gama enorme de vírus que causam sintomas respiratórios de maior ou menor gravidade. Tudo depende também do hospedeiro. A gente tem sempre que levar em conta o hospedeiro. Então, a idade do hospedeiro, a situação imunológica do hospedeiro, se ele tem alguma comorbidade ou não. Então, essas infecções, isso não é característico apenas do SARS-CoV, né, 2. É característica de vários vírus respiratórios. E o COVID, né, a COVID, ela tem umas características que realmente ninguém esperava, de uma infecção que acomete não só o sistema respiratório, mas acomete o sistema renal, enfim, conforme o hospedeiro, você tem uma evolução da doença de uma maneira um pouco mais complicada. E existem alguns vírus respiratórios que você realmente se infecta durante a sua vida inteira. Quer seja porque ele sofre alterações que faz com que o seu repertório de resposta imune não reconheça esse vírus, quer seja por uma resposta parcial que você venha ter desencadeado. Então, você tem essas duas coisas. Você pode, por exemplo, existe um outro vírus que é o RSV, que você se infecta durante a sua vida inteira, e ele vai causar resfriados. Na primeira infância, nos bebês e nos idosos, ele causa doenças graves. Agora, não se sabe muito bem o porquê que você se reinfecta sempre. O que se acredita que é pela mutação do vírus, porque ele é um vírus que tem uma variação muito grande. Do COVID, a gente ainda não sabe a taxa evolutiva dele, ou seja, a gente ainda não sabe a taxa de mutações que ele sofre por ano, porque a gente tem há muito pouco tempo esse vírus e a gente não tem dados suficientes para dar essa resposta. Essa questão das mutações, né? Eles estão dizendo, olha, o corona está mutando, tem várias cepas, já vários vírus diferentes circulando no mundo. Quer dizer, essas mutações não estão necessariamente relacionadas ao fato de que o vírus A é diferente do vírus B, que é diferente do vírus C, na questão imunológica. Né? Essas mutações muitas vezes são em locais que não influenciam na resposta imunológica, vai influenciar na adaptação do vírus ao hospedeiro. Né? Vai multiplicar melhor, vai escapar melhor da resposta inata e tudo. Mas, como depende muito dessa afinidade, dessa complementariedade entre a proteína viral, que é a proteína spike, né, que é a mais estudada no caso do coronavírus, se ligar um receptor para esse vírus conseguir entrar na célula, quer dizer, qualquer mutação ruim, qualquer mutação muito drástica nesse lugar, para o vírus pode ser ruim para ele entrar na célula, e aí ele se torna inviável. Né? Como a resposta imunológica é bem direcionada a esse local, então a chance de ter uma mutação que faça com que ele escape, ou que a gente tenha mais de um sorotipo, né? E aí é que existem diferentes respostas imunológicas, quando se forma um sorotipo diferente, é um pouco mais, é uma probabilidade menor, tá? A maior parte dessas mutações acontecem em locais que não correspondem a um problema para a resposta imunológica.
pessoal, como vocês viram, o Covid tem muita gente trabalhando para que o vírus seja realmente contido. Existem perspectivas de que esse vírus não desapareça tão rapidamente, mas existe uma perspectiva de que o ano que vem, com a maior parte da população já vacinada, nós consigamos voltar a uma rotina relativamente normal. Provavelmente nós ainda não teríamos um monte de coisa, porque o vírus ainda será possível a contaminação, mas uma vida bem próxima do normal é algo que a gente já vai ter. Então, até lá, acho que uma coisa que nós não podemos esquecer é de nos cuidar. Então, pessoal, vamos continuar nos cuidando. Uma boa semana para vocês. E a semana que vem eu tô aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.